A Constituição da República Federativa do Brasil, no capítulo destinado à segurança pública, em seu artigo 144, diz que é o dever do Estado, direito e responsabilidade de todos o exercício para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, polícias civis, polícias militares e de bombeiros militares. O objetivo significativo é a apuração de infrações penais em detrimento de bens, serviços e interesses dos Estados e da União ou de suas entidades autárquicas. É dever também da segurança pública prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. A Polícia Militar ocupa o espaço da polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com o Coronel Roberto Alves. E vamos tratar de um assunto importantíssimo, que é do seu interesse, caríssimo telespectador. Expectativas da segurança pública. Mas, antes de, naturalmente, dar prosseguimento a esse tema, eu quero cumprimentar o Coronel que está hoje aqui nos visitando. Como vai, Coronel? Tá bom? Desembargador, muito melhor agora com a sua presença, que enriquece qualquer ambiente e certamente o programa. Qualquer que fosse a pauta, já teria o sucesso garantido. A sua presença enriquece e eu fico muito feliz de ter participando novamente. Eu agradeço muito as suas palavras, porque é uma grande satisfação tê-lo aqui para conversar um assunto de tamanha importância, já que você é o mestre, não é? É o mestre. Vamos tentar acrescentar alguma coisa. Você vai enriquecer mais uma vez o nosso programa Direito e Justiça em Foco. Muito obrigado. Bom? Mas antes eu quero dizer ao telespectador algumas palavras sobre o seu currículo. É advogado e psicólogo, coronel da Reserva da Polícia Militar, piloto de helicóptero e avião, graduado em Direito e Psicologia, mestre em Ciências Policiais e de Segurança Pública, docente de Direito Penal e Direito Processual Penal. É meu colega nessa matéria. Pós-graduado em Saúde Mental e Doenças Psicoemocionais, mestre de cerimônias e apresentador de TV. Também meu colega nesse aspecto. MBA em Endomarketing e Gestão de Competência. Quer dizer, você tem muito mais para apresentar. Essa é apenas uma pequena parte daquilo que você pode oferecer. Na realidade, nós buscamos desde a tenra idade, tenra formação, sempre o conhecimento como uma fonte de riqueza. E eu continuo, gosto muito, pelas próprias formações, gosto da ecleticidade, né? Claro. Não sigo um rumo delineado, eu gosto de abrir, mais abrangente, mais universalista. Mas tudo isso incorporando essas vivências que são especiais. A melhor fonte de aprendizado são as relações. A estática não é boa, né? Horrível. Quem estagna regride, quem regride não sobrevive. Você tem razão. Então, nesse contexto, nós vamos, então, conversar a respeito das expectativas de segurança pública. Muito bem, Coronel Roberto Alves. Nós sabemos que a criatividade projeta a educação e, por conseguinte, melhora o sistema relativo à segurança. Pergunto, é correto esse raciocínio? Esta sinonimia entre a educação, a criatividade, a educação e a segurança? Tem que ser. Hoje em dia, nós temos que considerar a criatividade a grande fonte de riqueza para as mudanças. Porque tudo é muito... Hoje nós copiamos, temos muito a copiar, nós usamos a comunicação globalizada, que ela acaba confundindo os eixos.
Nós temos muitas necessidades que são trazidas online o tempo todo e você não consegue transformar uma estrutura, e principalmente uma estrutura pública que depende, ela é regrada, ela é regularizada, ela não é uma estrutura que pode ser mudada o tempo todo, muito pelo contrário, ela tem que ter solidez. Então, se você não usar da criatividade justamente para conseguir encaixar determinados detalhes, atualizar, fazer um upgrade natural para a sociedade, você fica fora do contexto. Então, a polícia, vamos imaginar a polícia, como a segurança pública retratada na polícia, que está dentro da minha vivência. A polícia de 30 anos, de 40 anos, tinha uma realidade social. Ela tinha um comportamento focado no cidadão. Hoje o cidadão é outro. A sociedade nos últimos 50 anos mudou mais que nos últimos milênios. E as mudanças são diárias. Hoje nós não podemos dizer que temos moda, porque a moda está acontecendo agora. Enquanto nós conversamos, alguma coisa está mudando a moda no dia a dia das pessoas. Seja no calçado, na vestimenta, no comportamento. Nós temos hoje as informações chegando com uma velocidade enorme. Nós vivemos num mundo cibernético. Então imagine com essa condição, que as coisas mudam o tempo todo, que as informações interagem o tempo todo, se nós nos estagnarmos, se nós não usarmos da criatividade para agilizar o processo. Então, a segurança pública não pode ficar fora desse contexto, muito pelo contrário. Ela tem que conviver, tem que vivenciar e criar alternativas para alcançar a satisfação da população, que é o pior serviço, talvez o pior produto que se possa oferecer para um ser humano é sensação de segurança, em qualquer setor, em qualquer condição. Então, não é fácil para a estrutura pública, principalmente da segurança pública, atender às demandas de desejo da sociedade. Todo mundo quer viver com tranquilidade, com paz. Agora, quando nós colocamos uma sociedade que está inquieta, irrequieta, e ela quer essa sensação de segurança o tempo todo, em todo lugar, veja que dinamismo. A pessoa sai de casa, vai para o shopping, vai para o supermercado, volta para casa, vai para a escola, vai para não sei aonde, pega meio de transporte, para no trânsito, e a segurança tem que acompanhar o tempo todo, porque é a sensação de segurança. Imagina, nós não teríamos um policial para cada cidadão, e se tivesse, não seria seguro ainda. É lógico. Porque uma pessoa não pode dar segurança para ninguém, só o conjunto, só a estrutura pode nos propiciar isso. Então tem que ser criativo, tem que ser muito determinado, profissional e proficiente para prestar um serviço dessa grandeza e felizmente, apesar de nós acompanharmos notícias negativas diariamente, a grande demanda de atuação da sociedade, ela está preservada pela existência da segurança pública. Você tocou num ponto importante, Coronel. Você acha que a mídia tem influência nessa relação de negatividade sobre notícias? Tem porque o que é a mídia? A mídia seria uma profusão das informações que acontecem no dia a dia. Mas notícia boa não repercute. A notícia boa tem que dar lugar para outra boa imediatamente, porque nós queremos sempre a coisa boa, nova. Eu não quero coisa boa passada. Claro. E a coisa ruim, ela acompanha. Porque ninguém quer coisa ruim. Então, o que ficou de ruim te acompanha. O peso da negatividade é maior do que da positividade. Todos nós sabemos, até cientificamente falando, é assim. A energia pesada é a energia mais ruim. É um chamariz. Então, como a notícia boa não repercute, eu vou dar um exemplo para o cidadão que está nos acompanhando, para o telespectador, o web espectador que está nos acompanhando, privilegiado, né, de acompanhar um programa dessa grandeza. Eu agradeço mais uma vez. Não, com certeza, porque uma plataforma, é um painel que propicia ao cidadão essa interatividade, de falar ou de escutar o que ele está pensando. Isso é muito importante. Mas focando nessa realidade. Só no estado de São Paulo, que é daquele que eu posso me referir, porque tenho mais conhecimento. A Polícia Militar do estado de São Paulo atende a 100 mil ocorrências diariamente. Nós estamos falando de uma grandeza de 40 milhões de habitantes, superior já, mais os circunstantes, vai para uns 70 milhões de pessoas. Poucos países do mundo têm essa grandeza populacional. 100 mil ocorrências atendidas. Quantas delas trazem resultados negativos? Quantos homicídios? Hoje foram 10 homicídios. 10 homicídios diluídos nessa grandeza de população, em qualquer tipo de estrutura, seria um fator que passaria despercebido. Só que a vida humana tem um peso muito grande. E para quem é atingido, então, é um peso muito especial. De todas as ocorrências foram bem atendidas, consolidadas, as pessoas presas, não repercute. Agora, quem morreu, quem matou, repercute. Em alguns casos, você trazer a informação de uma mãe que matou a filha por causa do companheiro, porque o companheiro não queria ficar com aquele filho, vai repercutir durante muito tempo como se aquele tipo de fato fosse o que acontece em todos os lares, na maioria dos lares. Aquilo não é uma exceção. E quando eu trabalho a exceção com essa repercussão, aí é o trabalho da mídia, ela está repercutindo.
dá a entender que a nossa sociedade é aquela. O retrato da nossa sociedade é aquele retrato sofrido, desesperado, que o marginal mora na favela. 99% daquelas pessoas que moram nessas habitações são de cunho extremamente afável, são pessoas educadas, são pessoas trabalhadoras, que levantam cedo, que dependem do transporte público e que fazem da sua dedicação uma motivação maior para que São Paulo possa continuar crescendo, nas grandes metrópoles, de uma forma geral. Mas o que se mostra? É aquele pedaço corrompido pelo tráfico, pelo indulgente, por oportunista. O mesmo fato eu vou trazer até, porque está dentro do contexto, manifestações. Tem lá 100 mil pessoas se manifestando, mas um grupo de 10 que faça arruaça... Vamos tocar nesse assunto daqui a pouco, hein? Esse grupo de 10 que faz arruaça, ele macula Claro. o contexto maior que é da manifestação saudável, importante. Então, por que isso acontece? Porque se valoriza mais aquilo que é ruim. Então, aí o papel da mídia. Eu vou dar um exemplo importante e trazer o futebol como exemplo. Também vamos conversar sobre isso. Nos países do primeiro mundo, na Europa principalmente, se uma pessoa, um torcedor invadir o campo, a imagem é cortada, não aparece. Eles não valorizam aquele ato. Toma as providências, tira a pessoa de campo e continua mostrando qualquer coisa menos aquele ato. Mas isso é em benefício, É em benefício. ou em prejuízo? É em benefício por quê? Porque todo aquele enredo, todo aquele espetáculo, 80 mil pessoas assistindo, profissionais ali fazendo, né, daquele esporte algo importante para o dia a dia das pessoas, porque nos motiva, né? O esporte é um alento, um acalento. Claro. Por que eu vou dedicar minutos importantes, e nós sabemos quanto é caro o minuto na TV, na mídia de uma forma geral, por que eu vou mostrar um ato que é subreptício, que é desfigurado, que é de uma pessoa... Que é de desinteresse público. Então ignora aquilo. Toma as providências que o ato deve ser, né, deve exigir, mas não repercute. Aqui é o contrário. O jogo está acontecendo, se tiver uma briga na torcida, a câmera vai para a briga na torcida e o jogo esquece. O grande espetáculo, os atores principais, as pessoas mais importantes, os torcedores mais importantes são colocados de lado. Ao invés de eu mostrar a filha com o pai chupando sorvete, assistindo o jogo e vibrando, eu mostro o Zé Mané brigando. E isso repercute. Então, tem esse papel, sim, dos meios de comunicação. E nós, como comunicadores, sabemos o poder da comunicação. Claro. E tem que ter um grau de responsabilidade maior. Nós temos que mudar esse conceito de acreditar que a notícia ruim ela é melhor recebida, porque é psicológico. Nós queremos, infelizmente, nós temos isso aí. Tudo que é trágico, tudo que é traumático chama atenção. Hoje, eu estava vindo para cá e tinha um acidente. Então, as pessoas param naturalmente para ver 2 carros batidos, mas se frustram quando sabem que ninguém se machucou. E vão embora, tristes. Param, porque é um acidente trágico. Nossa, morreu 3 ali. Quando os policiais informam, não, só foi batida, mas atrapalhou outro. Ah, não morreu ninguém, não. Ah, vai embora desiludido. Vão frustrados mesmo. A pessoa para com a família para assistir um espetáculo. Como é que pode ser isso? Nas estradas, quando tem um acidente, para os 2 sentidos da estrada, porque as pessoas param por curiosidade para ver a desgraça alheia. Ele não tem o que fazer, não vai fazer nada. Mas você acha que isso acontece no mundo inteiro ou só aqui no Não, Brasil? não, isso é do ser humano. Isso é do ser humano. O ser isso humano adora a tragédia. É isso que eu ia comentar. É essa fragilidade do ser humano. É a parte frágil do ser humano, não é? Nós, infelizmente, mas eu tenho também, mas eu queria continuar com aquela primeira pergunta. Pois não. E nós já quase já. Eu acabei divagando por outros divagando absolutamente. Aqui, mas não foi divagação, não. Mas eu queria continuar com a pergunta da seguinte forma: a criação de uma nova ideia, então, pensamento criativo, rege a positividade, não é, destinada a um estímulo para o aprimoramento do efeito segurança. É isso. É isto? É isso. É isso. E isso tem que ser bem dentro desse contexto mesmo, a criação de ideias. Eu tenho que mostrar... É o pensamento criativo, né? Porque nós não podemos nos restringir ao pensamento negativo. Sim. É o criativo com o objetivo de dar uma menção ao ser humano, aquele que nos assiste, por exemplo, ou aquele que está participando de um jogo de futebol, por exemplo, da parte contrária à negatividade. E quão importante é esse aspecto de você dar uma roupagem? Eu sempre digo que tem 2 conceitos para mim que serviram para a vida toda. Não é o que se fala, é como se fala. Eu posso falar qualquer coisa, mas tem que saber colocar esse assunto. E não é o que se faz, é como se faz.
Então, quando você tem esses dois conceitos muito sólidos, você rege os seus posicionamentos de uma maneira mais ponderada, criteriosa, e os resultados são muito melhores. Eu vou usar uma referência de um estado vizinho nosso, o Rio de Janeiro, que trouxe a criação das UPPs. O que é o UPP? O UPP é colocar policiamento em localidade, não é novidade. Não é novidade. O policiamento tem que estar nas comunidades. Ele tem que estar servindo as comunidades. Ele não pode privilegiar a comunidade. Sim. Mas o fato de criar um OPP numa região em que se acreditava, e até hoje se acredita, mas tem que mudar esse conceito, que o Estado não participava, o Estado não entra no morro, o Estado não entra na favela. Então nós vamos mostrar que entra. Ah, vai dar certo? Já deu certo. O que é dar certo? É fazer com que as pessoas que ali estão acreditem que alguém está fazendo alguma coisa. Eu vou cortar o seu raciocínio. Pois não. Por que é que quando se mostra um fato como esse, o policial entrando na favela, se mostra com violência? E não com a sua mensagem, porque a sua mensagem é de paz. A sua mensagem é de paz, pelo que eu estou notando. Sim. E é isso que nós estamos tentando passar para o telespectador. Paz. É o que eu digo Então, por que essa diferença? É o que nós colocamos já no início da minha fala, a respeito da informação. Claro. Em São Paulo nós temos o policiamento comunitário. É um policiamento que está implementado há mais de 20 anos no estado de São Paulo, e que mudou a polícia. A polícia humanista, a polícia humanizada, a polícia coletividade, a polícia social. Ah, não resolveu. Nossa, São Paulo vive hoje numa condição favorabilíssima. Nós temos hoje no mundo, o mundo civilizado hoje consta com alguns números importantes, e a estatística é importante. Em São Paulo, que é uma cidade, é uma megalópole, nós estamos falando de 60 milhões de pessoas, os habitantes e os circunstantes. Sim. 60 milhões de pessoas, alguns países do mundo. São Paulo tem índices de homicídio de primeiro mundo. Ah, não é bom? Claro que não é bom. Mas são níveis de índices de primeiro mundo. Então, a taxa de mortalidade de homicídio em São Paulo é inferior a 10 por 100 mil habitantes. Ah, isso é muito, é pouco? O mundo civilizado é assim. França é isso, Paris é assim. O mundo civilizado tem isso. E nós temos locais no mundo que a taxa é de 100, 200, 300. No Brasil nós temos 70, 70, São Paulo está abaixo de 10. Mas o clamor de São Paulo, a repercussão de São Paulo é muito maior do que, infelizmente, algumas cidades do Pará, do norte e nordeste brasileiro, que só repercutem parcialmente. Porque a mídia, por que eu vou ficar falando do Pará? O Pará não repercute. Agora, um turista que é vítima de uma violência em São Paulo, no Rio de Janeiro, chama atenção, porque o Rio é conhecido, porque São Paulo é conhecido. Se falar que era em Caratinga, numa cidade escondida, ninguém vai prestar atenção, não vai repercutir, CNN não vai repercutir, ninguém vai repercutir. Mas se falar que é em São Paulo, que é um turista, antes da Copa do Mundo, relacionando com algum fato, aquilo repercute da mídia. O que é da mídia? Tem retorno. Infelizmente, essa questão comercial para a mídia é fundamental, ela precisa do recurso. E ela tem que manter alguém falando, criticando, metendo o pau. Porque é fácil criticar negativamente, é muito fácil ver defeito. É verdade. Se criar um programa, a TV Cultura, eu posso citar aqui, porque a TV Cultura tem esse apelo, mostra programas muito interessantes, educativos. É verdade. A audiência é baixíssima. É verdade. A audiência é baixíssima. Por que é baixíssima? Ela é baixíssima, mas é consolidada. Ela é sedimentada, mas é consolidada. Quem assiste porque acredita e gosta. Mas é uma parcela da população muito pequena. Eles não podem viver... Porque lá não há uma transmissão de violência. Não tem. Não é? Não tem. E aí você pega com aqueles programas mais populistas, que precisam desse tipo de retorno e repercussão, e a audiência sobe. E mete o pau e só fala coisa ruim. Aí você fica contaminado por tanta coisa ruim que você sai na rua desesperado. E como é que a segurança pública pode fazer o papel dela no seu contexto emocional, se é a sensação que ele pode te oferecer? Você está tão comprometido, você está tão, infelizmente, influenciado por aquela negatividade que não é estrutura que possa te garantir sossego. Se você chegar na sua casa tudo fechado, tudo amarrado, tranca em todo lugar, você ainda vai estar com a sensação de insegurança. Porque você ficou contaminado por aquelas informações. Aquela pessoa que só fala de tragédia, desgraça, você não consegue ver o mundo. O mundo brilha. Eu tenho 52 anos e eu fui vítima de crime uma vez, eu como vítima. Você como agente de segurança pública convivi com essa realidade. Sim. Mas como cidadão fui vítima uma vez. Sempre tomei as cautelas, um dia deixei de tomar cautela que eu mesmo oriento e foi nesse dia que eu fiquei vulnerável e aconteceu. Porque se eu tivesse continuado... Foi a surpresa, né?
Para mim nem foi. Foi porque exatamente, porque se eu deixei de fazer algo que eu sempre fiz, eu sempre fui muito cauteloso, muito cuidadoso. Deixei, eu relaxei demais, numa condição que não admitia, e fui vítima. Mas em 52 anos de história fui vítima uma vez, num descuido meu. Não era um problema da segurança pública, era uma atuação minha, era uma falha minha, foi um equívoco meu, porque você ficar dentro do carro, parado, num lugar ermo, conversando, achando que está seguro, você no mínimo inocente. E eu esqueci que isso poderia acontecer comigo e estava dentro desse contexto. Talvez você tenha sido envolvido pelo momento. Você acaba esquecendo, nós nunca acreditamos, e aí é um papel do brasileiro. O Brasil nunca acredita que vai ser com ele. Ele nunca acredita, sempre é com outro, com ele não acontece. Mas se nós fizermos o nosso papel, se nós tomarmos os nossos cuidados, que a segurança é um contexto maior do que a segurança pública, né? A própria Constituição delega, é dever do Estado, responsabilidade de todos. Ele não nos abstém dessa responsabilidade. O artigo 144 da Constituição deixa muito claro que não é o Estado tem que fazer, não é Estado. O Estado faz a parte dele e nós também. Senão corrompe o processo. Então, quando você faz sua parte, você minimiza, você diminui muito a possibilidade de ser vítima. Se nós abrirmos o canal para as pessoas se manifestarem, aquelas que foram vítimas de algum crime, de alguma violência, vão aparecer muitas pessoas. Uma vez, duas vezes, aí nós vamos questionar em que condições ela estava. Ela favoreceu aquilo? Ela ajudou o oportunista a vitimá-la? Ajudou. De cada 100 casos, em 99, a vítima ajuda. Ela participa, ela está onde não deveria, numa condição que não deveria estar. Então você é partidário, coronel, daquilo que está se aventando atualmente, de que no tocante ao estupro, a mulher é conivente. Ela dá oportunidade para que o meliante, vamos chamar assim, interfira na paz e tranquilidade desta moça. Mas você vai responder isso, coronel, após o intervalo. Vou chamar um pequeno intervalo e depois, então, retornaremos. Maravilha. Você aguarde, hein? A conversa está interessantíssima. Retornaremos logo. Retornamos. Então, vamos saber do coronel o que ele pensa a respeito do estupro relacionado à liberdade da mulher escolher a roupa para sair. E aí? Nossa, na realidade, eu achei... Porque pesquisa, como nós vemos no mundo democrático, você tem que valorizar uma pesquisa que traz opiniões, assim, numa quantidade tão expressiva de pessoas que acreditam que a mulher tem um papel relevante num crime que... É um crime que nós estudamos dentro da estrutura criminológica, né, do ser humano há muitos anos, a figura do estuprador. É um crime grave, o estuprador, né? Eu vou falar como psicólogo, não só como profissional de segurança pública, mas é uma pessoa perturbada, tem um desvio de conduta, um desvio emocional, um desvio psicoemocional, pode ter uma falha mesmo, além da falha de caráter, pode ser uma doença em alguns casos, porque ele não consegue existir. E acreditar que o apelo sexual, ou simplesmente a mulher que anda um pouquinho mais à vontade, está participando desse processo como se ela tivesse o desejo, entre aspas, de ser vítima, seria um total despropério. Claro. A mulher ela tem que exercer exatamente o que a natureza lhe permite. Claro. Todos nós contemplamos a mulher na sua... E temos que exaltá-la. Deus fez todos os contornos perfeitos, porque nós não adianta queremos fazer esse papel, porque não dá. O homem é muito feio, é uma figura muito desconcertada, mas a mulher é de uma natureza espetacular, é de uma estética, ela tem que usufruir disso. E num país tropical, ela tinha que... E outra, hein? Nos anos 70, a mulher andava muito... Eu me lembro muito bem que eu sou dessa época, mini saias curtíssimas. É verdade. Hoje a mulher está muito vestida, inclusive. Agora, ela tem que entender alguns processos. Que ela pode ser exuberante num shopping, pode estar de shortinho, de mini saia, perfeito, num ambiente que lhe permita essa tranquilidade, inclusive de exaltação, de ser admirada, que é a vaidade feminina e masculina também. Mas no transporte público, em que se sabe antecipadamente que existem esses malfeitores emocionais, esses perturbados, as mulheres ou que sofrem pode muito existir, ela tem que evitar. No transporte público. Porque, claro que ela vai ser observada em qualquer circunstância. Aliás, se ela sair exuberante, é para ser observada. Tem que ser esse feedback. Agora, nesses ambientes, ela tem que dificultar.
Ela tem que colocar roupas que dificultem esse processo. Não só visual, como físico. Porque eles realmente são pessoas descompromissadas socialmente, perturbadas emocionalmente. Porque não é possível que no meio de tanta gente ele não tenha receio de ser admoestado pelas outras pessoas. Claro. Né? Se pegar, se acontecer comigo, essa pessoa vai ter problema, porque eu não aceito. Eu acho um absurdo alguém invadir a privacidade de outra, ainda mais dessa forma deturpada. Não. Então, e também em detrimento contrário. do exercício da sua função. Eu sou totalmente contrário. Eu acho que a mulher deve andar muito bonita mesmo, com as roupas muito sensuais, que é um espetáculo. A gente sai, vamos passear, vamos usufruir desse espetáculo. Agora, em alguns ambientes, eles fomentam justamente o desejo desse malfeitor. Então, se isso acontece, é melhor evitar. É melhor nesses ambientes em que você sabe, eu vou fazer compras na 25 de março, aquela loucura em que nós, inclusive, orientamos, não ande ostentando produtos, não ande ostentando o seu relógio, corrente, aí você vai ostentar o corpo. Aí é complicado. É complicado. Aí é complicado. Aí chama a atenção de todo mundo e pode ser que alguém, mesmo numa condição normal, naquele momento ele perca a cabeça. Nossa, é aquele flerte. O flerte é aceito socialmente, mas a cantada mais exasperada, desesperada, não. E tem gente que não consegue controlar em alguns casos. Então a mulher, ela simplesmente, nesse contexto do ambiente onde ela vai estar, é que ela tem que eventualmente considerar esse fator. Eu não vou deixar de andar de carro porque tem muitos acidentes de carros todos os dias. É óbvio. Eu não vou deixar de pilotar porque existem acidentes aeronáuticos. Muito pelo contrário. Eu vou exercer a minha atividade com segurança, da maneira possível, porque se tiver o tempo ruim, se tiver um vento forte, eu não vou decolar. E sou um piloto. Então eu tenho que saber o que fazer diante do momento e das condições que eu posso fazê-lo. Mas eu acho que a mulher deve andar cada vez mais exuberante, num país tropical, com roupas muito agradáveis, mas em alguns ambientes ela tem que tomar esse princípio. E nós temos que considerar que, juridicamente, em alguns casos, existe um posicionamento do próprio juiz que ele quebra, inclusive, o contexto do estupro por causa da provocação. Hoje, a provocação foi usada. Hoje o estupro ele tem uma conotação diferenciada, né? Porque hoje até o beijo lúdico é estupro, né? É estupro, exatamente. Então, como houve essa mudança, essa nova lei modificou totalmente ainda bem, a norma. Preservar muito melhor a sociedade. Tá vendo, mulheres? Hoje vocês estão sendo aqui exaltadas ao Olimpo. Né? Onde merece. Olha aí. Procurem andar de acordo com estas configurações apresentadas pelo coronel, porque ele entende do assunto segurança. Bom, vamos então fazer uma pergunta para você a respeito da segurança pública. Existem soluções reais ou estas seriam apenas soluções mágicas? Não, existem soluções momentâneas, porque é importante que nós entendamos que nós mudamos, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então não tem produto pronto nunca, principalmente nesse aspecto em que a sociedade evolui, tem novas necessidades, novos contornos de desejo, de necessidade. Então a segurança pública ela tem que acompanhar. Então nunca vai ter um produto pronto. Ele tem sempre que estar sendo atualizado, aprimorado. E isso vem acontecendo. A agilidade ou as velocidades eventualmente não se acompanham. A velocidade de adaptação da estrutura pública diante de um quadro social, às vezes não é na mesma, muito pelo contrário, ela acaba não sendo na mesma velocidade. Então, vamos imaginar o fato criminoso. O criminoso tem tempo para procurar novas modalidades, aquela não está dando certo, ele muda, aquele local não está dando certo, ele escolhe outro. Mas e a segurança pública? Ela não pode se antecipar o tempo todo. Senão todo cidadão passaria pelo crivo da polícia o tempo todo, e ninguém quer essa ausência de liberdade. Todo mundo quer andar livre. Então, sempre vai estar um passo à frente, um passo atrás em relação ao oportunista, ao criminoso. O crime existe desde que Abel e Caim existem, o mundo lá atrás. Seja ele uma lenda, seja ele real, mas nós estamos falando, desde que o ser humano existe alguém que tira o que não é dele ou que faz o que o outro não queria. Ele ultrapassa o limite da sua potencialidade. Sempre tem alguém conflitando, os casais se conflitam. Eu penso dessa forma também, que o mal restringe o bem, a prática do bem. É isso mesmo. Isso já está caracterizado. É uma premissa. É uma premissa. Exatamente. Então, acredito sim que nós estejamos muito bem aquinhoados, principalmente em São Paulo, que eu posso falar. Nós temos uma estrutura muito bem consolidada da Polícia Militar, da Polícia Civil, da estrutura do Judiciário, eu acho que talvez seja o estado em que o Ministério Público mais tem atuação como representante da população.
E essa consolidação entre os setores públicos, né, que são envolvidos nesse processo, hoje eu acredito que nós estejamos pecando só em alguns pontos que precisam ser melhorados, principalmente na questão de onde recolocar o criminoso quando ele tem que ser retirado da sociedade momentaneamente. Aí ele se transforma, né, em reeducando, Esse processo ainda está muito aquém da realidade. Claro. Mas se prende muito, se investiga muito, se tira muito, e aí chega no momento que não tem onde colocar. Então, o sistema prisional, ele precisa ser reavaliado, nós temos uma estrutura muito ruim. Eu acho muito importante você tocar nesse assunto, porque conversando aqui com um especialista também em segurança pública norte-americano, Charles Saba, nós tocamos nesse assunto. A diferença que há entre Brasil e Estados Unidos. Não é? Brasil e Estados Unidos é uma diferença bastante forte, Nossa, muito forte. Lá eles levam mais a sério que nós aqui no Brasil. Não é? Muito bem, vamos então conversar também a respeito de uma... eu acho uma coisa que você vai gostar, todos vão gostar, você, telespectador, também está esperando com bastante ansiedade, não é, esse momento maravilhoso que é a Copa do Mundo. Não é? E o Coronel tem uma expectativa muito grande a respeito, inclusive também no tocante à segurança, sim, não é, Coronel? Sim. Muito bem. Então eu tenho aqui uma pergunta que eu vou apresentar para você. Não. Após 3 horas de caminhada pacífica, uma manifestação contra a Copa teve um ônibus depredado, vidraças de bancos e portarias de prédios quebradas e vitrine de concessionária estilhaçada. Na Rua Augusta, a tropa de choque disparou bombas de efeito moral e balas de borracha. Muito bem. O que você acha desse fato? Porque houve correria, aquela coisa toda. Você se lembra disso, né? Sim. Muito bem. Veja, eu estou dando uma chamada para depois nós conversarmos sobre a Copa. Perfeito. Mas aqui foi uma manifestação contra a Copa. Você é contra a Copa? Eu, primeiro que, até pelos resultados que apresentados aí na sua dissertação, na sua apresentação, não houve manifestação contra a Copa. Houve um extravasamento emocional de irresponsáveis, porque nós temos, desde que nascemos, nós temos maneiras de como nos manifestar. A criança, desde que nasce, ela se manifesta, eventualmente chorando, eventualmente calada, diante de um problema ou de algo que ela deseja. Se ela quer comer e ninguém percebe, ela vai e chora. Existem formas de manifestação muito consolidadas e que nós reconhecemos. E a manifestação popular, em que as pessoas... elas não se conhecem, mas elas têm um sentimento único, uma ideologia, uma vontade próxima. Quando isso acontece de maneira ordeira, de maneira organizada, tem resultado. Tem resultado. Agora, toda vez que nós desvirtuamos qualquer tipo de manifestação, ela perde o sentido. Então, quando você depreda um ônibus ou queima um ônibus, depreda o patrimônio particular ou público. Olha, se fosse um país sério, essas pessoas estariam retiradas da sociedade e só se manifestariam no lugar onde elas devem. E que a repercussão passaria despercebido. Porque elas fazem isso porque elas querem chamar a atenção. São pessoas sofridas, são pessoas tristes, querem chamar a atenção de alguma forma. Não tem a eloquência, não tem inteligência, não tem inteligência emocional para fazê-lo de uma maneira consolidada, organizada. Mas não é uma manifestação dirigida, Coronel? Isso... Dirigida. Como a gente não pode falar hipoteticamente, se eu tivesse informações consolidadas, eu poderia dizer. Porque ela aparece, ela aparenta ser uma coisa assim, extremamente desorganizada, direcionada só para deturpar um posicionamento ou uma condição. Ela não tem um cunho de movimentar ou de criar um contexto para que a população se manifeste, como nós tivemos, por exemplo, na época dos caras pintadas. Tinha um foco. Queremos derrubar o presidente. Se era certo, se não era certo, eu não vou entrar nesse contexto. Mas tinha um foco. As pessoas se reuniam desorganizadamente, mas tinha um motivo. Agora, qual é o motivo? Vamos imaginar que a Copa aleatoriamente, então, não acontece é contra no Brasil. A Copa. Por que e o que acontece? O que tem de retorno positivo para o Brasil não acontecer a Copa agora? Então, Coronel, eu veja, como eu soube que você é um adepto
a Copa, ou seja, você acredita que a Copa será um benefício para o Brasil, eu também acredito, eu quero que você comente sobre isso. Será um benefício para o Brasil? Já está sendo. É bom para o Brasil? É excelente para o Brasil. É excelente para o Brasil. Eu posso dizer assim, olha, um local que você trazer a visibilidade do mundo para um evento, que é um dos eventos, até hoje não foi batido, mas de maior visibilidade no planeta. A Copa do Mundo, as Copas do Mundo, são os eventos de maior grandeza e visibilidade de todos os outros concorrentes. Não existe outro. A Olimpíada, mas está abaixo, não tem outro, é a Copa do Mundo. O mundo para, o mundo civilizado, o mundo não civilizado. As guerras param para assistir um jogo de futebol, nós temos a história mostrando. É um evento que mexe com o ser humano. O Brasil vai estar sendo foco de visibilidade de pessoas que estão no outro lado do mundo. E é extremamente importante essa visibilidade para que as pessoas conheçam o Brasil. Quando se fala de Brasil lá fora, e eu conheço lá fora, no Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, alguma coisa, e muito pouco. Agora nós vamos ter oportunidade de falar do Amazonas, vamos ter oportunidade de falar de Brasília, vamos ter oportunidade de falar do Mato Grosso. Sim, porque estrategicamente os jogos foram distribuído. colocados exatamente. Então você vai saber que no Brasil tem um lugar que é muito quente, que tem fuso horário no Brasil, que tem uma capital brasileira que está no hemisfério norte. Nós estamos no hemisfério sul e tem uma capital brasileira, para ter ideia do tamanho do Brasil, que está no hemisfério norte. Boa Vista está no hemisfério norte. É uma grandeza que não tem como se consolidar simplesmente em livros de geografia, de história. Tem que ter um evento dessa grandeza para mostrar o Brasil para o mundo. E nós temos profissionais extremamente qualificados na segurança pública, na segurança privada, na questão da mídia de uma forma geral. Nós temos profissionais espetaculares que vão poder mostrar um pouco do que nós temos de potencial. É bom que o cidadão saiba que as Copas do Mundo do Japão e Coreia, começou ali, todo o trabalho de segurança nos estádios foi feito, realizado por profissionais da Polícia Militar do Estado de São Paulo e de alguns profissionais de outras federações brasileiras. Foi o nosso tipo de atuação que foi levada como parâmetro, como modelo para essas realidades. O Brasil tem esse repertório espetacular que já está sendo passado, não é? É um know-how. Então, tomando carona na sua resposta sobre esse aspecto, o Brasil está seguro. Totalmente. A população está segura. Totalmente. Nós vamos ter uma Copa, vai ter uma Copa do Mundo em que o grande espetáculo vai ser o futebol, vão ser os artistas que aqui estarão, a mídia do mundo. São os famosos, né? É a Copa do Mundo em que vai haver a maior quantidade de jornalistas. São números de grandeza que têm que ser exaltados. As Copas acontecem desde 1930. É a Copa que vai ter a maior quantidade de jornalistas de todos os tempos. Essa visibilidade que eu estou colocando. O mundo vai ver o Brasil e não pode ser você exaltado, eu não quero Copa, sabe? Alguns desafortunados que vão macular isso. Vão se manifestar em casa, mudando o contexto de respeito com os pais. Porque quando a gente vê, e tem alguns grupos aí, eu não vou nem falar dos Black Blocs, que eu não quero dar... Eles não eu tenho uma pergunta aqui sobre ele. Não merece relevo. Falar de gente ruim não merece relevo. A gente foi falar de gente boa. Falar do nosso padre que está sendo canonizado. Esse sim. Entendeu? É uma coisa que a gente tem que falar. Agora, ficar exaltando pessoas que não merecem isso aí. Os pais não sabem o que eles estão fazendo. Quando sabem, não tem nenhum tipo de comprometimento com o que eles fazem. Eles têm que se esconder porque não têm coragem de assumir o que estão fazendo. Então, pessoas assim não merecem tempo na TV. Não merecem ser lembrados, exaltados. Quem é Black Bloc? O que é isso? Eles não sabem o que estão fazendo. Então, toda vez que tem esse tipo de manifestação, eu já desconsidero. A Polícia Militar, infelizmente, perde muito tempo para lidar com esse tipo de pessoa. Eles deviam estar em outros regimes. Esses precisariam ser reabilitados. Então, vamos colocar essas pessoas em algum lugar para dar educação, que eles não têm, para dizer que o patrimônio, que o direito deles esbarra no direito do próximo, ele não tem espírito de cidadão, de civilidade. Então, eu não posso perder tempo com pessoas assim. Eu posso perder tempo com pessoas que querem acrescentar, querem criar algum fato novo. Apresentam, tudo pode ser aceito, desde que bem subsidiado. O direito não dá essa garantia. Sim. Não tem certo ou errado. Tem o que é bem subsidiado, justificado, e aquilo que não. Claro. Então, tudo é possível, contanto que seja de uma maneira equilibrada. Olha, a Copa é muito cara, a Copa é isso, traz aquilo, tudo bem. Então, vamos ver esse modelo não deu certo. Existem estruturas, e nós sabemos, tribunais de contas e estruturas fiscalizadoras que nos permitem
da responsabilidade daqueles que tiveram desvios. Olha, foi feito, gastou demais, cobra. Paga, Mas parece que esse aspecto nós não temos que acrescentar aqui, porque isso é natural. Eu acredito até que seja natural. Eu estou colocando como natural um procedimento de subfaturamento, é isso? Isso, mas isso não nos enquanto interessa. Não se prova. Essa questão para mim é assim. Nós temos os processos que servem para isso. Dizer que está mais caro, mais barato. Toda vez que você vai no supermercado, você gasta mais do que você previa. Então, isso aí, se nós, como cidadãos, não conseguimos ter esse parâmetro, acredito que alguns fatos aconteçam mesmo. Tudo muda o tempo todo. Mas se tem algum desvio, se tem alguma coisa que está fora do contexto, que se cobre daqueles que são os responsáveis. Mas a grandeza maior desse grande evento, nós temos que preservar e temos que preparar o nosso espírito agora para manifestar. Mas agora a favor do Brasil, a favor das seleções de predileção, quaisquer que sejam, um país democrático. Você pode torcer para qualquer time do mundo, mas torcer, exaltar-se com alegria e não danificando e prejudicando as pessoas. É uma questão de preservar a nacionalidade de um país, né? Fundamentalmente. Eu conversei com o Coronel Saba aqui a respeito da diferença que há, por exemplo, no hasteamento da bandeira americana. É de uma seriedade fora do comum. A idolatria da bandeira para eles. É totalmente diferente. Então, nós temos aqui, então, divulgar isso. E esse programa, hoje, a Direito e Justiça em Foco, com a presença do Coronel Roberto Alves, se propõe a isto. Vamos usar de inteligência. Vamos capacitar os capacitados nesse aspecto, nesse particular. Ou seja, vamos viver em paz, vamos recepcionar a Copa, como bem diz o coronel, nesses termos: afastar a ignorância, afastar a violência e nos manifestarmos através da paz e da aceitação de um bom negócio para o Brasil. É isso, coronel? É isso. Você resumiu. Que perfeito. É isso. A chave de ouro para o nosso programa. É isso mesmo? É esse espetáculo. Muito bem. É buscar cada um o seu grau de responsabilidade, de comprometimento e sempre pensando em criar. Nós precisamos ser construtivistas, porque derrotistas, destrutivistas, eles não acrescentam nada. Não acreditam em nada. Só fomentam tijolos. São párias. Nós precisamos criar. Nós precisamos, aí aquele poder criativo, nós precisamos acrescentar. Já que não dá assim, vamos fazer de outro jeito, mas pensando no melhor, não no pior. Não querendo estragar o que não é seu, querendo pegar o que é do outro. Vamos pensar sempre de uma maneira positiva. E é assim que eu penso. Vai ser um sucesso porque nós somos um povo de sucesso. Nós nos saímos bem em qualquer parte do mundo porque temos essa ecleticidade, essa criatividade e esse espírito de recepcionar bem as pessoas. E é isso que eu espero. E somos fortes. Por isso vamos torcer para que o Brasil consiga ganhar mais uma vez a Copa do Mundo. Se Deus quiser, que o Hexa seja nosso daqui a alguns meses. Coronel, eu fiquei encantado com a sua participação no programa. E agora eu peço-lhe que apresente as considerações finais. Eu só posso agradecer a oportunidade, nos colocarmos sempre à disposição para futuros eventos, futuras participações, dizendo que eu penso assim mesmo, que você que está nos acompanhando, pense dessa forma. Vamos ser criativos, positivos e felizes. Porque a felicidade é um processo. E se depende de mim, ou de você, de cada um de nós, vamos fomentá-lo. Ficar falando de coisa ruim, fomentando coisa ruim, só traz perturbação. Então vamos pensar em coisas boas, fazer a nossa parte, aí sim, nós podemos clamar por aquilo que nós consideramos oportuno de clamar da forma correta, não simplesmente degladiando por aí. É isso que a gente pode deixar de contribuição. É o que eu sempre digo, vamos deixar o negativo de lado e vamos pensar somente no positivo, porque o positivo com determinação sempre se chega a um ponto determinado. É isso. Não é isso? É isso. Coronel, agradeço muito a sua atenção aqui no nosso programa e fiquei muito contente pela sua participação mais uma vez. E tenho certeza que o telespectador também. Eu agradeço. Muito obrigado. Desembargador, muito sucesso para todos.